Oi, treinadores, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo longo aqui no canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns rumores que têm causado um certo burburinho na nossa comunidade, principalmente em redes como Twitter e também outros canais como o Reddit. Eu gosto muito de trazer esses vídeos, de fazer esse tipo de conteúdo, então por aqui vocês vão ver bastante isso. Como é o nosso primeiro vídeo, não posso deixar de agradecer a todo mundo que tem ido nas minhas redes do lado, comentado, compartilhado e salvado o vídeo para poder engajar e fazer com que mais pessoas cheguem na nossa comunidade de mascaradas, né? Esse tipo de conteúdo que eu vou trazer aqui no canal na forma de vídeos mais longos, geralmente vai ser algo que vocês vão ver bastante por aqui. Então, conforme o tempo for passando, a gente vai adaptando melhor essa trajetória nesses próximos vídeos que virão, né? Então, espero que vocês gostem desse formato e a gente possa conversar bastante a respeito do que tem acontecido na nossa comunidade no decorrer das semanas, né? Nas últimas semanas e nas próximas que virão. Então, se vocês ainda não deixaram gostei nesse vídeo, nem se inscreveram, faz isso agora, porque a gente vai continuar essa aventura por aqui. Então, eu preciso de vocês para que a gente consiga fazer essa comunidade crescer muito, muito mais. Eu sei que eu digo isso sempre, mas é porque realmente eu preciso de vocês, tá? Vê também na descrição desse vídeo alguns links que levam vocês para minhas outras redes, que são aqui do lado, que eu não posso alguns citar o nome aqui, mas já tem conteúdo lá de algumas semanas atrás, e foi como eu comecei antes de vir trazer esse vídeo longo para o canal, tá certo? Então, não esquece de passar na descrição e clique em algum desses links, me segue e me acompanha nas minhas redes, por favor, tá bom? Aqui no YouTube também já tem algum conteúdo que vocês podem acompanhar que fica nos shorts, que são os vídeos curtos. E já tem também alguns assuntos revelados, né? Falados sobre Pokémon Legends ZA e também sobre o anime. Então a gente vai sempre caminhar e passear por esses âmbitos da nossa comunidade, né? Anime, jogos, notícias. E é assim que eu vou manter esse canal e vou falar sobre Pokémon com vocês. Espero que vocês gostem. Então vamos ao conteúdo de hoje. Se vocês fazem parte também da comunidade de Pokémon e com certeza acompanham alguns rumores em relação aos próximos jogos, ou anime, ou qualquer outra coisa de Pokémon que possa fazer sentido com os remakes, ou então com essa nova estética de Pokémon de lançar jogos Legends, provavelmente você já ouviu falar do Leaker. Eu não sei se eu posso chamá-lo de Leaker ou se eu posso chamar ele de criador de teorias, né? Mas o Soul Silver Art é uma conta, um usuário do Twitter que faz diversos posts linkando acontecimentos dos jogos, sejam eles spin-offs ou os jogos da saga Core, né? E atualmente ele tem feito bastantes posts nas últimas semanas, desde a revelação de Pokémon Legends EA, e isso sempre causa uma certa curiosidade na gente sobre o que realmente pode acontecer e se realmente vai acontecer, né? Porque quem é fã da franquia de Pokémon sabe bem que nem tudo que a gente pensa realmente acontece, nem tudo que a gente realmente encontra conexão realmente é uma conexão. E muitas vezes a gente acaba quebrando um pouquinho a cara, né? Mas mesmo assim é bom a gente acompanhar esse desenrolar, né? Essa forma que os fãs têm de encontrarem conexões entre os jogos, que muitas vezes fazem muito sentido, e levantar esse debate que é importante para nossa comunidade, para poder fortalecer os laços entre as pessoas que amam Pokémon também, né? E esse primeiro rumor que eu quero trazer para vocês foi postado em forma de teoria pelo Soul Silver Art, diz respeito ao dia 8 de abril. No dia 8 de abril que ele postou algumas imagens sobre um jogo de Nintendo Switch. E, surpreendentemente, não foi um jogo da saga Core, da primeira até a nona geração, nem das DLCs, nem nada do tipo, mas foi simplesmente Pokémon New Snap, que é uma sequência do Pokémon Snap de 99, que foi para Nintendo 64, e foi lançado em 2021. Eu acho que foi um dos primeiros jogos do Switch que saíram após o Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee, e claramente faz uma conexão
com esse trecho, né, essa parte central de Lumiose, esse mapa de Lumiose, que foi revelado em Pokémon X e Y, e depois a gente meio que desassociou isso, né? É interessante a gente ver que quando a gente recebeu esse anúncio de Pokémon Legends EA, a gente voltou a observar essa perspectiva em relação à cidade, né? E a imagem que o Soul Silver Art traz faz uma conexão clara ao que representa essa parte central de Lumiose, esses 5 trechos, né? Na verdade, são as 5 praças que existem na cidade, sendo que na imagem que ele mostra, né, faz, no caso, total oposição, né? Porque temos Zernias no centro da imagem, cercado por 5 Pokémon, né? Que no caso é o ponto central desse vídeo que eu quero comentar com vocês. Mas outro ponto aqui, no caso, é a distância em que esses assuntos estão, ao mesmo tempo que eles realmente se completam e fazem algum tipo de referência, mesmo se realmente não for uma referência, né, gente? Mas percebam bem que a gente está falando de ruínas que não estão em Kalos, mas sim na região de Lental, que é o palco do jogo New Snap, né? Em uma ilha totalmente assim avulsa, mas que faz a gente resgatar essa perspectiva, essa lembrança a respeito de Kalos, né? E o jogo fala, né? Explica que as ruínas podem ser a chave para a gente entender a história de Lental. Mas seria somente a história de Lental ou seria também algo relacionado a Kalos, né? As palavras não dizem, mas ao mesmo tempo a gente tem diversas referências no ambiente, né, que fazem a gente lembrar disso. É dito também que os Pokémon guardam esse lugar por muito, mas muito tempo. É acentuada a palavra muito 2 vezes, então põe tempo nisso, né? Quanto tempo seria? Esse é o ponto, né? Quanto tempo seria essa função de guardar? Mas guardar o quê? Guardar somente Zernias? Guardar somente as ruínas? O que havia nas ruínas antes? Difícil saber, né? Aí no texto dele, eu vou ler aqui uma partezinha que diz que ele tem 2 grandes pontos, né? Primeiro, como eu já falei para vocês aqui também, os jogos spin-off geralmente não são canônicos, mas eu sempre me pergunto até que ponto algo pode ser considerado canônico ou não, principalmente depois dos remakes da terceira geração, né? Onde a gente teve a inclusão da Mega Evolução nesse universo, né? Nessa realidade, e fica visível para todo mundo que há uma diferenciação entre os jogos da terceira geração sem a Mega Evolução e com a Mega Evolução. Desde então eu acho assim bem difícil a gente saber o que de fato é canônico ou não. Aí ele continua dizendo que isso pode não significar nada, mas se fosse Lumiose, as praças 5 e 6 seriam de natureza antiga. Aí a gente chega no ponto do vídeo que eu quero falar para vocês, que é essa parte do texto que ele diz: poderíamos também especular que é possível que todos os Pokémon retratados nas áreas obtenham megas ou formas especiais de chefes, passeios, evoluções. Essa parte resgata 2 coisas muito importantes que eu queria ressaltar para vocês aqui. A primeira delas é que dentre esses 5 Pokémon, né, no caso Milotic, Volcarona, Steelix, Wishwash e Meganium, dentre eles, apenas o Steelix possui uma Mega Evolução. Poderia ser um indício de que os outros Pokémon, incluindo o Milotic, que é muito requisitado, tem alguma Mega Evolução aí escondida pra gente? E até mesmo Zernias, que está no centro, poderia também ter uma Mega Evolução? Isso é uma coisa que a gente pode levar em consideração, mas no texto do Soul Silver Art ele diz que é muito improvável, principalmente pela questão daquele fato que a gente já resgatou algumas vezes já nesse vídeo aqui, que é em relação aos jogos spin-off não terem relação com algo canônico, né? A outra coisa é referente a Pokémon especiais que a gente já viu, principalmente nos jogos da saga Core. Na 7ª geração, a gente tinha os Pokémon Titã, né? Que guardavam os Trials, né? Que eram, no caso, os desafios das ilhas. E também tínhamos também os Nobres, que eram os Pokémon que viviam no passado da região de Sinnoh, que a gente conhece como a região de Hisui. E ainda na região de Hisui, assim como também nos jogos da 6ª geração, que no caso é X e Y, a gente também tinha montarias, que eram diversos Pokémon que auxiliavam o jogador, no caso o personagem, a se locomover pelas regiões.
Mas e aí, o que será que faz sentido na cabeça de vocês? Esses 5 Pokémon mais hérnias serem montarias ou serem Pokémon com poderes ou formas especiais dentro da região, seja ela no passado ou seja ela no futuro? Aí ele continua aqui o texto dizendo assim: outras possibilidades interessantes são que os 5 meteoros representados no mural que poderiam ter pousado nesses 5 locais. Isso faz um resgate, eu não sei se vocês lembram, aos jogos da remakes da terceira geração, que no caso é Omega Ruby e Alpha Sapphire. A gente sabe que meteoros são coisas, são assuntos, né, no caso, frequentes dentro da franquia. E que aconteceram chuvas de meteoros que trouxeram diversos Pokémon para a Terra, né? Vocês sabem que no Delta Episode de Omega Ruby e Alpha Sapphire, a gente descobriu também que um meteorito é capaz de auxiliar na mecânica de Mega Evolução do Rayquaza, né? Mega Evolução qual que os povos draconides citam ser a primeira. A gente sabe que os eventos podem acontecer de maneiras distintas, né? Diversas, diferentes e de região para região. Então, será que essa chuva de meteoros foi algo global que atingiu todas as regiões e, sei lá, trouxe acontecimentos distintos e considerações distintas? Eu não sei vocês, mas esse texto me fez lembrar de diversos acontecimentos em outros jogos, sejam eles horas ou até mesmo X e Y, as considerações que cada pessoa tem. E o interessante é que tudo isso converge no mesmo ponto que é referente à descoberta da Mega Evolução, que é ainda muito assim oculta pra gente. É difícil a gente saber o que de fato aconteceu. Eu espero realmente que o novo Legends possa trazer um pouco de luz para a gente entender a respeito do que aconteceu naquele passado, o que de fato aconteceu em Kalos, o que de fato aconteceu durante aquela guerra, durante a construção da Ultimate Weapon, como o Izzy estava envolvido nisso. Enfim, ele continua o texto dizendo: elas eram uma ameaça ou importantes de alguma forma. E claro, a grande questão, o que esses 6 Pokémon estavam protegendo? Ele já incluindo os Hermes aqui, né? Zygarde embaixo do Lumiose, um Pokémon alienígena que caiu com aqueles meteoros. São muitas questões, realmente, né, gente? O que realmente aconteceu? E se houve realmente essa chuva de meteoros global, como a gente pode pensar, né? Será que ela trouxe algum Pokémon? O Pokémon responsável pela criação da Mega Evolução? O Pokémon que pode ter algum tipo de envolvimento com a construção da Ultimate Weapon? A gente não sabe. Mas de qualquer forma, as imagens se conectam de uma forma que deixa a gente realmente muito assim instigada em querer desvendar esse mistério, né? Se realmente for um mistério a respeito do passado de Kalos, se Kalos era de outra forma, se os habitantes de Kalos vieram de outro local. Ou talvez isso não pode significar absolutamente nada e a gente propositalmente ou não, caiu nessa pegadinha da franquia, né, gente? Em mais um jogo que é considerado não canônico e não sei, pode ser que a gente tenha feito uma descoberta ou então possa não ser absolutamente nada, né, como eu já disse. De qualquer forma, a gente segue aqui atento aos novos rumores e os possíveis Pokémon que podem receber uma nova Mega Evolução e mais detalhes sobre o novo jogo da franquia que sai próximo ano, que é o Pokémon Legends ZA. Eu vou ficando por aqui, oculta, imersa em tudo que é Pokémon. Eu sou a Dama Mascarada. Até a próxima!